Oiê, meu nome é Elisa Ponte, seja bem-vindo ao meu mundo cor-de-rosa. E hoje eu tô com um convidado muito especial no meu novo quadro, Elisa Convida. E qual é o meu convidado de hoje? O Dr. Bruno, nutrólogo, especialista na área de emagrecimento saudável. E a gente vai estar aqui aprendendo muito sobre como lidar com ansiedade nos tempos atuais, nos tempos de pandemia. Olá, doutor Bruno, fala comigo, gatinho. Canta, gatinho, canta, gatinho. Como que você está? Seja bem-vindo ao meu mundo cor-de-rosa. O que você achou? É muito rosa? Bem rosa. É bem rosa, rosa e mais rosa. Mas me conta um pouquinho, assim, antes da gente iniciar o nosso bate-papo, eu queria, assim, que você pudesse falar um pouquinho pra gente qual que é a diferença de nutrólogo para nutricionista, né? Porque muitas pessoas confundem. E tipo assim, o doutor Bruno, ele é doutor, gente. Ele estudou muitos anos aí pra estar explicando o assunto hoje, que é um assunto do momento sobre ansiedade. Eu queria saber a diferença. A principal diferença começa por essa mesmo que você falou. O nutrólogo é um médico que tem especialização em nutrição. Certo. Ou seja, a gente estuda as patologias aí, quais patologias os nutrientes ou os macronutrientes vão interferir de alguma forma. Sim. E através da nutrição, da mudança de estilo de vida, que é o que a gente prega, que é o que eu prego no meu consultório, a gente consegue tratar algumas doenças. Sim. E no caso, assim, como é que é, gente, porque assim, o tema do momento, né, eu sou Master Coach de Inteligência Emocional, então eu atendo muitas mulheres e eu também gente, confesso, né, eu também sou ansiosa, porque a gente vive no mundo, né, principalmente na cidade que a gente mora, que é São Paulo, que é uma cidade, assim, super agitada, e a ansiedade é o tema do momento. E eu gostaria verdadeiramente de saber como lidar com a ansiedade de forma saudável. Porque muitas pessoas, quando elas estão ansiosas, elas descontam na comida, né? Isso. E eu, no meu caso em particular, eu desconto no doce. E aí eu queria saber, assim, quais são as sugestões para lidar com essa ansiedade? A primeira coisa que a gente tem que pontuar é o que é a ansiedade. A gente tem que lembrar que a ansiedade é uma série de condições que, dependendo de indivíduo, vai manifestar de uma forma diferente. Então, para você mesmo acabou de falar que você desconta na comida. Mas tem gente, às vezes, que vai fazer uma prova, vai prestar um vestibular, essas coisas, acaba tendo um quadro de diarreia. Tem pessoas que, de repente, tá com um quadro de ansiedade alto e não consegue dormir, acaba descontando aí no sono, perde o sono. Então, primeira coisa, pra gente tratar a ansiedade, quando a gente fala de ansiedade, a gente tem que descobrir qual que é o gatilho da pessoa. No seu caso aí, a gente sabe que é a comida, que você vai pra comida, que é a grande maioria aí das pessoas. No doce, né? E também afeta pra eu dormir, né? Isso. Que o doutor, a gente tá cuidando de mim agora, né? Assim, de uma forma saudável. Porque a ansiedade, assim, acaba que... Só que a diferença, por exemplo, eu tenho um nível de ansiedade e que eu consigo... E a minha ansiedade gera eu produzir muito. Eu quero fazer muitas coisas. Mas tem pessoas também que ficam ansiosas e elas ficam estagnadas. Elas não conseguem fazer nada. Elas, né, começam a descontar em algumas coisas. Igual você falou, várias situações distintas. Mas o que você sugere? Primeiro, a pessoa tá com crise de ansiedade, qual que é o primeiro passo que ela deve fazer? Então, o primeiro passo é tentar descobrir esse gatilho, o que tá levando aí. Para ela tentar, é importante ela buscar um profissional. É importante ela buscar um profissional primeiro. Eu não sou contra o uso de medicação, essas coisas, de forma nenhuma. Eu acho que quando a pessoa tá em crise, essas coisas, tem que procurar um profissional aí especializado. No caso, um psiquiatra, então fazer algum tratamento psicológico aí para tentar diminuir essa ansiedade. Mas nesse tema aí que você falou, tem duas particularidades. A primeira é quando a gente tem uma baixa de serotonina. Provavelmente deve ser o seu caso. Aí a gente tem falta de um tipo específico de aminoácido, que é o triptofano. Então a gente orienta o paciente para consumir alguns tipos de alimentos aí que contenham triptofano. Um dos alimentos que contém o triptofano é o cacau, o chocolate. Então, lógico, eu não estou orientando ninguém para comer aquele chocolate
agora eu vou comer gostoso, aquele chocolate doce. Eu tô orientando pro paciente fazer uso de um cacau 70%. 70%. Uns 2 quadradinhos aí, pelo menos. O ideal é a gente usar, eu sempre costumo tratar a ansiedade. Depois dessa eu vou tomar até um suco de gelatina. Eu quero chocolate doce, meu Deus, mas é 70%, né, doutor? Isso, 70%. No período aí da tarde, entendeu? Porque aí a gente vai estar estimulando aí a produção de serotonina. Muita gente faz errado porque acaba ficando muito ansioso e depois, na hora de dormir, não consegue, quer tratar aquela ansiedade. Sim. E aí a pessoa tá muito ligada, não vai conseguir ter esse papel aí de formar aí a serotonina. Entendi. Então é importante a gente tentar tratar ela um pouco antes. Então é legal. E aí uma das formas é, de repente, eu oriento pro meu paciente lá para umas 17, 16, 17 horas, fazer o consumo aí de 2 tabletes aí de chocolate. Nossa, porque a gente vai estar aumentando aí a produção de triptofano. Então eu tô fazendo tudo errado, porque eu vou e chupo picolé, tomo sorvete, isso não é legal então. Não, isso não. É legal. Outra coisa aí que você pontuou é quando o paciente tem excesso de dopamina. Aí Sim. é geralmente esse quadro que você falou, que a pessoa fica bastante excitada, parece aqueles coelhinho aí de pilha, entendeu? A mãe tá infeliz, hein? Fica muito agitada ao longo do dia e de repente quando chega às 5, 6 horas da tarde parece que acaba a pilha ali da pessoa e a pessoa ou tem dor de cabeça, ou começa a ficar meio mole, meio fraca. A minha tá demorando mais a acabar a pilha, hein, gente? Tem que analisar isso. Então, assim, pra vocês que não sabem, o doutor tá falando, assim, eu sempre falo muito, sabe, doutor, sobre os hormônios da felicidade, né? Porque a ansiedade, ela gera depressão também, né? A ansiedade gera depressão. Então, assim, acaba que é um desequilíbrio nos hormônios. Então, o que o senhor tá sugerindo é a gente conseguir harmonizar esses hormônios, deixar esses hormônios, no caso, assim, tipo, encaixadinho aí no dia a dia. Aí a gente falou de dopamina, serotonina. O que mais, assim, na alimentação que a gente pode fazer? Fora a atividade física, né? Isso. Que com a pandemia muita gente parou de treinar. Né? Então, assim, nesse caso, as pessoas pararam de treinar literalmente. Foi no meu caso, tá, gente? Olha aqui, eu já querendo saber tudo, né? Isso Como é daí que faz? você falou é um tema muito importante, porque quando a gente fala de ansiedade, um assunto que está muito na moda é sobre biogênese mitocondrial. Ou seja, a gente deixar a mitocôndria da gente, que é uma organela aí celular, ela funcionando direitinho. E uma forma da gente ativar e deixar ela funcionar legal é a gente orientar o paciente a fazer atividade física. O legal mesmo é se todo mundo acordasse de manhã, lá pelas umas 8, 9 horas da manhã, quem tem problema aí de ansiedade, e descarregar tudo na atividade física. Sim. Porque aí a gente vai estar regulando aí, promovendo aí a biogênese mitocondrial. Então vai dar um estímulo aí, vai dar uma diminuída aí na ansiedade. Entendi. E você pode explicar um pouquinho o que é esse termo, gente? Porque, sério, é difícil esse aí que o doutor tá falando. esse é hormônio, o que é isso aí? Não, isso daí é uma organela que a gente tem dentro da célula humana, que a gente sabe que ela é responsável por uma série de funções. Sim. E uma delas é regular esse mecanismo aí da ansiedade. Então, para a gente trabalhar essa organela, o ideal é a gente praticar atividade física. Principalmente no período aí matinal, que é o período que a gente tem essa melhor estruturação aí da organela. Então, por isso também que a gente orienta aí fazer atividade física. Aí, no caso, pode ser qualquer atividade física, assim, um esporte, sei lá, dançar, correr, ou musculação, ou tem que ser algum esporte específico? Não, aí pode ser qualquer tipo de atividade física aí que você vai estar liberando aí endorfina e vai estar melhorando todo esse controle aí da ansiedade. Entendi. Outra coisa que eu observo muito no consultório é paciente que faz algum tipo de dieta muito restritiva. O excesso, por exemplo, de proteína, quem faz uma dieta muito cetogênica, às vezes tem um excesso de glutamato, que é um tipo de proteína, e aí ele acaba sendo excitatório. E aí aumenta aí os quadros aí de ansiedade. Então, em alguns casos, a gente tem que diminuir a quantidade de proteína. Nossa, gente, é muita coisa, assim, muita coisa. Mas, assim, tipo assim, pra você dar
uma dica assim super simples pra pessoa, tipo assim, dar um start já, iniciar, procurar um profissional. E o que ela já pode fazer assim, já de imediato, assim? Uma coisa de imediato. Porque às vezes as pessoas falam assim, não tenho dinheiro, não, né? Cheio de mimimi, gente. É muita gente que tem da pandemia, aí vai colocando sempre as desculpas em vários fatores, né? Mas assim, o que você poderia falar assim, ó, fácil, que dá pra gente fazer? Pra quem tá zerado, ninguém tá fazendo nada. Uma coisa fácil que a gente pode estar fazendo é de repente estar utilizando alguns tipos de chás, que são receptores que eles vão atuar como receptores adaptógenos. Então, geralmente, eu costumo prescrever para o meu paciente ele tomar chá de gengibre ou chá de erva cidreira 3 vezes ao dia. Vamos anotar esse trem aí, junto com, de repente, esse tabletinho aí, esses 2 tabletes aí de chocolate, porque aí o chá vai estar resolvendo o problema da dopamina e o chocolate vai estar resolvendo o problema da serotonina. Então, tomar 3 vezes ao dia um pouco de chá aí pode ser interessante. Principalmente esses chás aí que eu citei. Chá de melissa, chá de erva cidreira, chá de gengibre. Que é bem simples e o custo também é bem barato aí, né? E no caso, o chocolate você indica a gente tá consumindo no período da tarde? Isso, no período da tarde. Da tarde, assim, depois do almoço? Isso, geralmente umas 16, 17 horas, que é quando a gente precisa um pouco mais aí do triptofano. Então, consumir nesse período aí é uma alternativa, uma estratégia interessante. Nossa, eu não tenho nem um chocolate, gente, 70%. Meu caso tá complicado. E, doutor, na nossa última consulta, você me falou também, assim, a respeito, né, que você trabalha com essa pegada, assim, mais natural e tudo. E você me falou a respeito de alguns óleos que são fundamentais, assim, e ajudam, contribuem também para diminuir a ansiedade, te dar um maior conforto e um bem-estar. Pode falar um pouquinho pra gente como que é esses óleos, assim, porque pra mim realmente, gente, é novidade, assim, eu nunca tinha escutado antes. Eu achei legal essa ideia, assim, né, do natural. É legal, eu gosto de trabalhar um pouco com a aromaterapia, porque a gente sabe que os cheiros, as essências, esses óleos essenciais, eles vão atuar em todos os sentidos aí do nosso organismo. Então, tem alguns óleos, principalmente óleo de lavanda, que a gente pode estar pingando umas 3 a 4 gotinhas aí à noite no difusor, ou então pingando um pouco no óleo de coco, usando na palma aí das mãos ou então dos pés aí, que vai dar uma acalmada aí. Coloca algumas gotinhas, assim, são 2 ou tem uma quantidade? Umas 3 ou 4 gotinhas. Eu gosto muito pra ansiedade, eu gosto muito do óleo de lavanda. Do óleo de lavanda. E gosto também do óleo de olíbano, que é o que a gente chama de frankincense. Aí a gente passa movimentos circulares. Você passa, coloca um pouco de óleo de coco para dar uma diluída no óleo, na potência do óleo, faz alguns movimentos circulares e passa um pouco na planta aí do pé, que vai auxiliar aí para a pessoa melhorar um pouco mais aí esse quadro de ansiedade. Vocês anotaram tudo, gente, porque ó, anota tudo, porque nós estamos hoje com um convidado super especial, que é o Dr. Bruno Lins. E ele é especialista na área de emagrecimento saudável. Nada de fazer essas loucuras que eu faço, hein? Porque eu sei que tem aí... Elisa, ensina as crianças, né? Comer saudável. Gente, eu não sou exemplo, não. Por isso que eu convidei o Dr. Bruno hoje para estar falando um pouquinho pra gente sobre esse tema tão importante, que é como lidar com a ansiedade nos tempos de pandemia, nos tempos de crise. E vou deixar aí o @ dele para você estar acompanhando o trabalho dele incrível. Dr. Bruno, foi maravilhoso estar aqui com você, no meu cantinho, no meu mundo cor-de-rosa. E última perguntinha, como que a gente faz assim, com as frutas? O que você indica? Qual fruta que você acha que é legal também, que pode estar contribuindo pra gente tá controlando a ansiedade ou no emagrecimento? Uma dica assim, igual o senhor mesmo comentou sobre as pessoas que fazem as dietas radicais, né? O que você sugere para as pessoas, por exemplo, come muito, como que elas fazem para elas diminuir esse processo de começar a ter uma alimentação saudável? A primeira coisa que eu sempre oriento para o meu paciente quando ele chega no consultório é tentar diminuir a quantidade calórica, é tentar consumir um pouco
menos aí. A gente sabe que no começo aí, principalmente nos 2 períodos aí, logo no começo da manhã e no período da noite, a gente tem que consumir uma quantidade aí menor de carboidrato. Sim. Então o legal das frutas, essas coisas, apesar dela ter várias vitaminas, de antioxidantes, essas coisas, o ideal é a gente tentar consumi-las aí perto aí, mais próximo aí do período aí do almoço. E vai depender muito de como que é o seu dia a dia. Sim. Às vezes uma coisa que funciona para você pode ser que não funcione para mim. Entendi. Então eu olho muito a questão individual aí da pessoa. Por isso que é importante estar fazendo uma consulta, fazendo os exames, né? Porque Isso, cada pra pessoa é uma situação diferente. Isso, pra gente ver certinho caso a caso aí e poder orientar. Por exemplo, a banana é legal para quem vai fazer atividade física aí de manhã, porque a gente sabe que a banana aí tem muito potássio, então vai evitar de ter cãibra, essas coisas. Então pode ser uma ajuda aí interessante aí. Ai, muito legal. Consumir aí no período matinal aí para quem faz atividade física. Então, gente, é o seguinte, né? São muitas orientações. Eu acho que a gente vai ter que sempre estar chamando o Dr. Bruno aqui para estar respondendo algumas perguntas na área de saúde. E se você gostou desse conteúdo, se inscreva neste canal, siga o Dr. Bruno Lins para mais orientações. Ele tá aí fazendo um trabalho incrível, ele tem esse foco de você, sabe, ter uma alimentação saudável, ter uma vida saudável, porque o mais importante é o bem-estar, né, Dr. Bruno? Isso. Porque às vezes, assim, o mundo que a gente vive é muito a tal famoso padrão de beleza, né? E na realidade o senhor foca na vida saudável, né? No bem-estar. Isso, meu objetivo é tentar procurar através de caminhos aí naturais, levar o paciente, levar a pessoa que está junto comigo aí a ter uma melhor qualidade de vida aí de maneira saudável, né? Ai, que bom então. Então, muito obrigada, Dr. Bruno. Tá Foi bom. ótimos conselhos. Vamos para mais quadros assim. Se você tem perguntas, o Dr. Bruno responde, hein? Ele é meu convidado especial hoje aqui no Meu Mundo Cor-de-Rosa. Beijos! Beijos, Cor-de-Rosa! Tchau, obrigado. Tchau, tchau! Beijos! Beijos, Cor-de-Rosa! E lembre-se de se inscrever aqui no meu canal, Meu Mundo Cor-de-Rosa.